a qual a igreja espera, né? Vivemos por essa promessa, não é? A segunda vinda do nosso Redentor amado. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Fala do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem. Depois temos uma parábola da figueira, uma exortação à vigilância. Vamos ler o princípio das dores para relembrar. Vocês conhecem essa história, né? Todos conhecem o princípio das dores. Mas hoje Deus quer avivar, acender essa brasa no nosso coração. Nós não podemos esquecer, irmãos, dos pontos principais que anunciam a vinda do Senhor. Mateus 24, o verso 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é apenas o princípio das dores. Então sereis atribulado, vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, a qual fala conosco. Agora dá-nos compreensão, Senhor, e regozijo que possamos nos alegrar na tua palavra. A tua palavra é poder, é esperança e vida. Senhor, que os nossos olhos e o nosso coração estejam atentos a estes sinais e que possamos estar nos aprontando como aquela noiva que está guardando o casamento, Senhor, está se adornando, está se banhando, se purificando, colocando perfume para o encontro do noivo, que é a segunda vinda do Senhor. Dá-nos graça, Senhor, dá-nos do teu amor, dá-nos da tua abundante graça, que eu te peço nessa noite e te agradeço. Amém? E amém. Podem sentar, meus irmãos. Então está aí, irmãos, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, falando do princípio das dores. Os discípulos estavam interessados, assim como nós, queriam saber quando se daria o fim de todas as coisas. E Jesus aqui deu os sinais, né? Os sinais que apontam para esse tempo, o tempo do fim, o tempo do arrebatamento da igreja, o tempo em que ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória, para arrebatar uma igreja pura, um povo zeloso e de boas obras, um povo que lavou, que alvejou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É esta igreja que vai subir, irmãos. Aqueles que levam a sério a obra de Deus, aqueles que não ficam distraídos, não é? E nem perdendo tempo, mas ocupados na meditação, na oração, vigiando os seus olhos, vigiando o seu coração, vigiando a sua vida, buscando conhecimento, meditando, falando com o Espírito Santo, entoando canções ao Senhor. Uma vida ativa na presença de Deus. É esta igreja que vai subir, irmãos. A igreja desapercebida vai ficar. E Deus nos chama a atenção. Estas palavras de Cristo aqui, irmãos, é um alerta para a igreja. Aqui no verso 4 ele diz, olha, vede que ninguém vos engane,
porque surgirão muitos falsos profetas, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui, primeiro ponto, ele fala do engano religioso, não é? E é o que estamos vivendo hoje. A intensidade, né? Não chegou ao máximo ainda, mas a crescente é grande, os irmãos percebem, né? A grande quantidade de falsos profetas e falsos cristos pelo redor do mundo, né? Muitos se apresentando como o Henrique Cristo. Quem não conhece o Henrique Cristo, né? Dizendo eu sou o Cristo, imagina, né? Então, a evidência, né, de que a Escritura está se cumprindo, né, irmãos? A palavra de Jesus, ele disse passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que está escrito na Escritura, na palavra de Deus, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Como não dizer, né? O Evangelho, a palavra de Deus é a verdade. E eu preciso me curvar a esta verdade e me adequar aos mandamentos do Senhor. Então, muitos falsos cristos, certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ele está falando aqui do princípio das dores, né? Tudo isso iria acontecer apenas no princípio das dores. No 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Vocês já ouviram falar disso, irmãos, alguma vez? Isso porventura já aconteceu na terra? Já? Fome, terremoto? Então o que Jesus falou é verdade. É ou não é verdade, irmãos? Digna de toda aceitação é a palavra de Deus. E de todo o nosso respeito e admiração. Jesus falou que seria assim. O que eu acho mais interessante nas Escrituras é isso, irmãos. É a veracidade. É o que se cumpre. Tudo o que Jesus falou está se cumprindo na sua palavra. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os teólogos que estudam a teologia da escatologia, eu gosto muito de escutar o Leandro Lima. Ele é um pregador presbiteriano, é um dos mestres aqui no Brasil, Leandro Lima. Vale a pena escutar o Leandro Lima, irmãos. Se alguém conhece, sabe tudo, né, sobre escatologia, é esse servo de Deus, Leandro Lima. E ele interpreta assim o Apocalipse, porque ele estuda desde jovem o livro da Revelação, do Apocalipse. Ele estuda sobre a escatologia e ele tem um estudo maravilhoso e a gente aprende muito com ele. E ele me fez entender esse ponto tão importante do verso 8, que diz assim, porém tudo isso é o princípio das dores. Então a vinda de Jesus é comparado a uma mulher que está de parto, entendeu? A vinda do Senhor é comparado a uma mulher grávida, é assim. Então ele fala tudo aquilo que a gente leu antes, fome, guerra, terremoto, nação contra nação. Jesus está dizendo isso é o princípio das dores, entendeu? É só o começo das dores. O que significa isso, irmãos? Uma mulher grávida, quando começa a sentir as primeiras dores, né? É o que a gente vê falar pelos médicos, né? As primeiras dores são aquelas dores fracas, né? Não são tão doídas. Mas quando já está próximo de nascer o menino, né? Ou a menina, as dores ficam mais intensas, né? E mais próxima uma da outra. Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que a coisa vai piorar, né? Que a coisa vai arrochar, vai apertar. E nós temos que estar o quê? Nós temos que estar preparados, irmãos. Então ele diz, no verso 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui Jesus está falando, irmãos. Pensa que o evangelho é brincadeira, é mar de rosa, tu vai ser bem recebido em todos os lugares. Jesus está dizendo, vocês serão atribulados. A palavra tribulação é sinônimo de perseguição. Então está dizendo, igreja, vocês serão perseguidos. E em todas as nações. E não é assim, irmãos.
A igreja está espalhada pelo mundo todo, não é verdade? A igreja do Senhor, ela é universal, ela está espalhada pelo mundo todo. E nossos irmãos sofrem a mesma dor, a mesma perseguição que nós sofremos aqui no Brasil. Mas nós temos que ter bom ânimo, né? Nós temos Deus conosco para nos auxiliar, nos fortalecer e nos guiar até o fim, meus irmãos. Portanto, este aviso do Senhor não é para nos desanimar, muito pelo contrário, é para nos estimular. Para nós fazer o quê? Para nós nos prepararmos, vestirmos as armas da justiça, né? Vestirmos a nossa armadura para resistir o dia mau. Então, Jesus está dizendo que vai acontecer, não é? Coisas desagradáveis vai acontecer. É o que ele está dizendo. Veja, perceba que é praticamente o oposto do que ensina o falso profeta. O falso profeta diz que vai dar tudo certo. Todas as portas irão se abrir, né? Como assim num passe de mágica. É o que o falso profeta ensina. Mas Jesus diz a verdade. Para quê? Para que a sua igreja esteja preparada para lutar e vencer. Jesus, isso aqui é um alerta para nós estarmos preparados. Ele está dizendo que o tempo do fim será assim. O que mais? No verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Está vendo? Quando vem a perseguição, a luta, a dificuldade, muitos se escandalizam. Por quê? Porque a sua fé não é verdadeira, irmãos. É uma fé de palha. Entendeu? Não é legítima. Então, quando vem a perseguição, ele se escandaliza. E aí vem a traição. Trai a igreja, trai o pastor, e começa a pular de igreja em igreja, desorientado, porque perdeu o foco. Aliás, nunca teve foco nenhum, né? Porque a pessoa, quando se converte, a razão da vida dela é Jesus, não é? É Jesus, é fazer a vontade do Senhor, não é? É fazer de tudo para agradar Jesus, para louvar o nome do Senhor. Então, quando vem a perseguição, os falsos crentes se revelam, eles são manifestos, eles começam a mostrar o quê? Né? Que a sua fé não é legítima, vem a traição, vem a desorientação. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Veja que a palavra muito está sempre presente. Muitos, não é pouco não. Muitos falsos profetas. E os irmãos já sabem muito bem, não é? A linguagem, o que eles usam, os métodos deles, né? Para enganar o povo, com palavras bajuladoras, e tem arrastado uma grande multidão de muita gente liviana aí. E por se multiplicar, o verso 12, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então está aí, ó. A iniquidade é o pecado, né? Então Jesus está dizendo que o pecado, ele não vai apenas crescer, ele vai se multiplicar. Entendeu? E por conta disso, não é? O amor de muitos vai esfriar. Não de todos, de quase todos. Por que de quase todos? Porque tem um povo, né, que é diferente. Aleluia. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Vem o que vier, ele não deixa de crer. Ele não deixa de amar, ele não deixa de orar, ele não deixa de fazer o que ele sempre fez. Porque ele faz o que faz por amor. E esse amor, irmãos, leva ele a entregar a vida por Jesus. Foi o que os apóstolos fizeram. O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, o amor do Pai, que é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Esse amor é um amor sacrificial. Todo servo de Deus que ama a Deus, ele vai até o fim. E se tiver que escolher entre uma coisa e outra, ele vai escolher sempre a obra de Deus, Jesus, a obra missionária. Esse é o amor de Deus, irmãos. Aleluia. Então esse não irá se perder com toda certeza. Vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. É o que estamos vivendo, né? A gente está vendo aí. O egoísmo extremo, as pessoas já não têm mais amor umas pelas outras, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então esta é a marca do eleito, a perseverança.
O crente fiel, o eleito de Deus, ele vai perseverar até o fim, com toda certeza. Ele vai concluir a obra do Senhor, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas da fé para a conservação da alma. E será pregado este evangelho do reino a testemunho a todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, o sinal do fim, do tempo do fim mesmo, é a pregação do evangelho a todas as nações, não é? É por isso que Jesus mandou a igreja do Senhor pregar, né? Ide pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a palavra do Senhor, irmãos, é a verdade e ela se cumpre. Agora eu quero entrar com vocês aqui no verso 36. Mas a respeito daquele dia, estamos falando da vinda de Jesus, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Olha só, a respeito daquele dia, que dia? O dia da vinda de Cristo. Nem os anjos, nem o Filho sabem, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será assim a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Olha só, irmãos. Então, acerca daquele dia, quem sabe? Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, só o Pai. Não é? Então, não tem como dar data, né? Não tem como adivinhar. Temos que estar preparados, irmãos, para aquele dia, para que esse dia não nos pegue de surpresa. E aqui tem um outro sinal, por isso eu pulei aqui para frente, porque tem o sinal que ele aponta para os dias de Noé. Essa parte é muito importante, irmãos, e Deus me levou a meditar nessa parte aqui para comentar com vocês. A Bíblia é muito clara no 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Exatamente como foi nos dias de Noé. E se nós meditarmos como foi nos dias de Noé, né, irmãos, como viveu aquela gente, né? Como é que eles viviam, não é? Como estava aquela geração? A gente vai lá em Gênesis 6, a gente vai encontrar um Deus desagradado, não é? Entristecido, não é? Um Deus que se arrependeu, ele diz: eu me arrependo de ter feito o homem, por isso vou destruir toda a raça humana. E é ali que Deus decide, né, destruir todos, porque Deus sondou o coração deles. E ao olhar para o coração de toda aquela geração, Deus viu que era continuamente mal, todo o desígnio do coração do homem, todo o desígnio, todo o desejo, toda a intenção do coração do homem era inclinada para o mal. E Deus ficou entristecido e disse: vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Noé achou graça diante de Deus. Noé, um homem justo, piedoso, né? Achou graça diante de Deus. Ali a gente já vê o sinal da graça de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, a graça de Deus operando, não é? Encontrou essa família, Noé, e ele achou graça diante dos olhos do Senhor, e Deus ordenou ele que aparelhasse uma arca para o juízo de toda aquela geração, meus irmãos. E Noé, homem justo, reto e bom, e andava com Deus, obedeceu ao chamado de Deus e começou a aparelhar aquela arca, por fé, né, irmãos, em obediência ao mandamento do Senhor. E Noé, aparelhando, trabalhando e anunciando, né, acerca do juízo de Deus, acerca do dilúvio. E o que aquela geração fazia, irmãos? Nada. Entendeu? Nada. Acerca daquele anúncio que o juízo de Deus viria, eles não tiveram nenhuma reação. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam, ou seja, eles estavam vivendo como se nada fosse acontecer. Que tamanho desprezo.
né? Que tamanho desprezo à mensagem. A geração de Noé foi uma das piores gerações, por isso que Deus a exterminou. Imagina só, o problema daquela geração, eu falei no sábado passado aqui, foi no sábado ou foi na reunião de oração, não lembro. Eu comentei sobre este versículo, irmãos. E o que me chamou bastante atenção, irmãos, foi justamente disso, desta geração, não é? O problema dessa geração não era falta de tempo e nem falta de aviso. Por que essa geração, ela não entrou na arca? Por que a geração de Noé, ela não escapou, não foi salva? Por que a geração de Noé, ela não respondeu ao chamado de Deus, irmãos? Por quê? Seria por falta de tempo? Porque, segundo os teólogos, né, os estudiosos, eles não chegam num senso. Uns dizem que Noé levou um período de 52 anos para construir a arca. Outros entendem que Noé levou 120 anos para construir a arca. Então, tempo não foi, né? O que mais Deus deu para eles foi tempo. Imagina 120 anos. E eu quero ler com você o Gênesis capítulo 6 e o verso 3, só para ficarmos certos, irmãos, do número exato de anos que Deus falou. Gênesis 6, 3, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Acredito eu que esse foi o tempo que Deus deu para eles. 120 anos. Imagina só, irmãos, que dureza de coração, né? 120 anos. E Deus anunciando. Acredito eu que o pregador daquele tempo, que era Noé, o pregoeiro daquela época, não é? Levando a mensagem. E eles simplesmente, irmãos, desprezando a mensagem. Desprezando a mensagem. Desprezando. Deus, ele preparou a arca. Deus preparou um caminho de salvação para aquele povo. Mas o povo continuou vivendo como se nada fosse acontecer. Como se nada fosse acontecer. Comiam, bebiam, seguiam sua rotina normal, ignorando a palavra de Deus, a mensagem, e desprezando o tempo da misericórdia. E Jesus agora vem aqui em Mateus e diz: olha, lá, pertinho do fim, pertinho da minha vinda, não é? O povo vai estar desta maneira. É assim que eles vão estar, como aquela geração de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando o que aqui, irmãos? Está falando, qual é a mensagem que Jesus está transmitindo aqui, irmãos? Que o povo estaria assim, né, ocupado com coisas fúteis, não é? Valorizando comida, bebida, festa, casamento, e totalmente despreocupado quanto à vinda, quanto ao dilúvio, quanto ao juízo, quanto ao fim. E não é assim que esta geração está vivendo hoje, irmãos, largado. Quantos pregadores, né, no rádio, internet, telefone, anunciando: prepara-te, Jesus está voltando, o Senhor está vindo aí, né? E eles, estão nem aí, não ajeitam a vida, não tomam decisão. Triste é que tem muita gente dentro da igreja assim, ouvindo a mensagem todos os dias, mas não acertam, não ajeitam a vida, não se consertam com Deus. Então, meus irmãos, esse juízo vai pegar esse tipo de pessoas que estão desapercebidas. A geração de Noé foi uma geração que ignorou a Deus e a sua palavra. Ela desprezou o tempo precioso. Nós não podemos desprezar o tempo. É tempo de consertar. É tempo, irmãos, de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de vivermos em família, de amar os nossos filhos, a nossa casa, construir pontes, amizades.
É tempo de projetar sonhos no ministério. É tempo de nós nos edificarmos cada vez mais, ficarmos mais parecidos com Cristo cada dia. Mas as pessoas não se preocupam com isso, não acertam a vida, estão adiando todos os dias, usando o tempo, irmãos, para nada, perdendo tempo com coisas fúteis, ocupado com outras coisas. Enquanto que o alerta está aí, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e matou todo mundo. Morreram, pereceram. E não foi falta de aviso, foi desprezo. Não foi falta de aviso, não foi falta de tempo. Sabe o que faltou, irmãos? Faltou arrependimento. Foi falta de arrependimento e fé. Foi só isso que faltou na geração de Noé. Arrependimento e fé. Entendeu? Tempo eles tinham. Foram avisados 120 anos. A graça, a mão do Senhor estendida. E eles preocupados só com comer, beber, não é? Se distrair, aproveitar a vida. Não é assim, irmãos, que as pessoas pensam. A vida é tão curta, né? Eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que comer o melhor. Eu tenho que... Não é? Isso tudo é bom, maravilhoso, que Deus nos deu, né? Comida, tudo que Deus fez, criou é bom. Mas há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo. Nós temos que administrar o nosso tempo, não é? Usufruir dos bens que Deus tem nos dado, das bênçãos que Deus tem nos dado, mas sem nos apartar dele. Nosso coração deve arder, nosso coração deve estar firmado no Senhor. A vida é tão breve. Ontem nós visitamos o Vanderlei Salbego, lá eu vendo que ele está vivendo praticamente os últimos dias. Ele já não tem mais força para levantar da cama, ele tem que ir ao banheiro agarrado, não é? E isso é a vida. Hoje nós estamos aqui, né? Cheio de vigor, cheio de força. Amanhã nós estaremos em cima de uma cama, sendo alimentado por colherinha, tomando sopinha, né? Chegou o tempo do fim. E aí? Como está a nossa vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? É isso que a gente tem que pensar, irmãos. Né? Naquilo que importa, naquilo que é essencial, naquilo que realmente vai nos manter com vida na presença do Senhor. Não podemos perder tempo, não é? Nós sabemos que a vinda de Jesus será menos que um piscar de olhos, não é? Assim como o relâmpago surge lá no Oriente, será rápida, como também a nossa morte. Todos nós, né? Podemos dobrar uma esquina, e o que pode acontecer com quem dobra uma esquina? Não é? Bala perdida, um carro desgovernado, tanta coisa, uma rede elétrica, tem tantas formas da gente morrer. E aí, meus irmãos, como é que eu estou? Como eu estou? Como é que a minha vida está? A minha vida espiritual, a minha vida com Deus. Como diz a própria palavra, se hoje pedires a tua alma, como é que está? Nós temos que olhar para nós, irmãos, e ver, nos examinar. Como é que eu estou se nessa noite, não é? Eu tiver que partir? Para onde eu vou? Aonde eu vou morar a eternidade? Como está a minha vida com Deus? Eu estou levando a sério ou estou na brincadeira? A geração de Noé rejeitou o chamado. Tem gente atropelando o chamado há muito tempo, colocando outras coisas na frente. Não, o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. Amém? Nós temos que aprender a priorizar Deus, a sua obra e a sua palavra. Porque, irmãos, quem despreza o chamado, quem despreza a mensagem, não é? É isso aqui que acontece. Está diante dos nossos olhos. O dilúvio pegou a todos. Nenhum escapou, a não ser a família de Noé. 8 pessoas, imagina. Uma geração inteira foi afogada em água. Porque eram zombadores.
desprezaram a graça de Deus, preferiram os prazeres. Jesus está deixando bem claro aqui, eles preferiram os prazeres da vida, eles não ouviram, eles rejeitaram o Senhor, e Deus os matou, morreram todos afogados em água. Deus trouxe o juízo sobre eles. A rejeição é isso que acontece com quem rejeita a mensagem, com quem rejeita o Senhor. Deus mata. Tem que ter coragem para pregar assim, né, irmãos? Mas esta é a verdade. Deus mata. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. Então não podemos brincar com Deus. Jesus disse assim, irmãos, Ele disse, olha, vocês não têm que temer aqueles que matam apenas o corpo. Vocês têm que temer aquele que pode jogar tanto o corpo de vocês, quanto a alma no inferno. É esse. Eu vou dizer para vocês quem vocês têm que temer. Tem gente que tem medo de revólver, tem medo disso, daquilo, e não teme a Deus. Não tem temor de Deus. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Só Ele pode tirar ou colocar alguém no inferno. É Deus. Então não dá para brincar, meus irmãos, com a oportunidade. Eu estou pela graça, pela misericórdia de Deus há 30 anos no ministério. E todo dia eu me arrependo, digo, Senhor, não está bom ainda. Me ajuda, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu queria fazer tanta coisa, mas não consigo, eu sou tão falho, tão pecador, Senhor. Me perdoa, Senhor. Estimula o meu coração, Senhor. Coloca vontade e desejo, Senhor. Eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Desperta o meu coração, Senhor. Me ajuda, Senhor. Esta tem sido a minha oração, irmãos. Porque viver para mim, viver para este mundo, é viver inutilmente. Esse é o sentido, meus irmãos. Não faz sentido nós vivermos para nós mesmos, ou para quem quer que seja. Nós temos que viver para a glória de Deus. É isso que faz sentido, meus irmãos. Aleluia. Então esta geração é a geração que desprezou a mensagem. E tem muitos aí, irmãos, até na igreja, fascinados pelos sinais do Apocalipse, pelo sinal da besta, né? Estudam e fazem teologia, e fazem isso, e fazem aquilo, e compram um livro, e estudam acerca da escatologia, do anticristo, do juízo, mas não acertam a vida. Estão tão interessados em saber, em estudar, em se aprofundar em estudos sobre o Apocalipse. Tem gente que é vidrado pelo Apocalipse, eu conheço gente assim, mas não acerta a vida. Não tem decisão, não tem compromisso. É isso que Deus quer, irmãos. Deus quer olhar para nós e nos ver trabalhando, produzindo. Lá vai o meu servo, a minha testemunha. Eu ungi ele com o Espírito Santo para ele testemunhar do meu amor, da minha graça, da minha salvação. Lá vai o meu servo. Não é o que ele fazia com Jó? Observasse o meu servo Jó. Olha lá Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus. Aleluia. Que Deus venha olhar para nós e nos sentir prazer em nós, irmãos. Apesar das nossas falhas e pecados, que a gente possa, não é, agradar ao Senhor. É isso que Deus coloca no meu coração, irmãos, e Deus nos chama para isso. De nós precisamos nos desligar um pouco da nossa rotina. Precisamos ocupar mais um pouco do nosso tempo naquilo que é sagrado, naquilo que vai trazer edificação. Aleluia. Precisamos fazer isso. E para fazer isso, nós precisamos nos esforçar, irmãos. Nós precisamos matar a nossa carne. Porque é uma guerra, não é assim? Há um conflito, uma guerra dentro de nós. A nossa carne nos levando para o erro, para os prazeres, e o Espírito Santo nos trazendo para a obra de Deus, para a obra missionária. E nós temos que lutar esta guerra. Temos que ceder, dar lugar ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida. Invocar a Deus,
Hoje pela manhã eu tive uma experiência tão maravilhosa com Deus, irmãos, e mais uma vez, o Espírito Santo confirma a sua palavra no meu coração. É a oração que incendeia o nosso coração, que motiva o nosso coração. Sem oração não há desejo, não há vontade, não há prazer de servir a Deus ou fazer a obra de Deus. Não tem vontade, não existe, não tem como fazer. É só por meio da oração, é diante de Deus, irmãos, que os nossos temores vão embora, que o desejo floresce e a gente quer fazer a obra e avançar. Ore mais, meu irmão, busque mais, mate a sua carne. Eu sei que não é fácil, diante de tudo que estamos vivendo, este mundo, né, oferecendo seus banquetes, é uma atração atrás da outra, não é assim? Quantas atrações nós temos diante dos nossos olhos, telões e mais telões, quantos vídeos, quanta coisa diante dos nossos olhos, para nos entreter, para nos distrair, para tirar nossa atenção, não é? Mas nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que fazer como Jesus. Jesus, ele deixava a multidão e se retirava para ficar sozinho. Temos que deixar a multidão, irmãos. Temos que deixar as notícias um pouco. Entendeu? Temos que buscar a presença de Deus. Então nós vamos nos encher de poder, de vida, de força. Não vai haver desânimo em nós, fraqueza em nós. Vamos nos levantar para fazer a obra. Vamos aceitar qualquer desafio. O que está faltando em nós é o poder do Espírito Santo. É o poder que vem por meio da oração, por meio da rendição, por meio da humilhação. Quando a gente se humilha, se entrega, clama ao Senhor, Ele derrama água viva. Ele enche o nosso coração de alegria, de desejo e vontade. Porque foi assim que eu levantei nesta manhã, depois da oração. Amém? Então, aqui está o alerta, o aviso do Senhor, irmãos, para nós nos prepararmos, para nós buscarmos mais da sua presença. Não desperdice o seu tempo. Amém? Não desperdice, ouça o chamado de Deus. Não atropele, não deixe para amanhã. Tem muita gente aí que faz isso, irmãos. Daqui um tempo, quando eu terminar o meu curso, né? Quando eu completar 18 anos. Não, melhor, quando eu me aposentar. Eu já vi muita gente fazer isso. Dizer, olha, agora no que eu me aposentar, eu vou fazer a obra 100%. Continua a mesma coisa. Quem tem que fazer, faz hoje, faz agora. É isso, irmãos. A vontade, quem dá é Deus. A força vem de Deus. O poder vem de Deus. Nós só temos que buscar a Ele. Nós temos que entrar no secreto, irmãos. Um culto como esse é maravilhoso. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a palavra está aqui. Mas Deus se revela mesmo. Deus nos enche do poder quando nós entramos na presença dele a sós. Naquele encontro, sabe? Face a face com Deus. Ali ele nos quebra como um vaso. Quebra tudo e nos faz um vaso novo. E nós saímos dali, irmãos, com um desejo que não tinha no nosso coração, né? Porque Deus é vida, Deus é saúde, Deus é poder. Eu falo isso por experiência própria, meus irmãos. Confesso a minha negligência, eu sei o caminho, e muitas das vezes eu sou vencido. Sou vencido. Eu me distraio. Porque nós somos seres humanos, nós falhamos. Mas eu sei aonde que está a fonte. Eu sei. Aonde eu me encho do poder e da glória de Deus. Aonde eu me ergo. Aonde o temor vai embora. Eu sei aonde eu encontro esse poder, essa força. Mas muitas das vezes, irmãos, nós preferimos tomar um belo de um chimarrão. Não é assim? Conversar com a nossa esposa. Enfim, a gente vai se distraindo. E a gente, quando vê, o sol já entrou, e a gente não deu tempo, não reservou um tempo de oração, não é? Que tempo faz que vocês não derramam lágrimas na presença de Deus? Quanto tempo faz?
Que vocês não choram como uma criança, assim, de manifestar soluço. Quanto tempo faz? Quanto tempo? Ou talvez nunca tiveram uma experiência assim. Porque na presença de Deus, irmãos, a gente se derrete. Quando ele vem, não tem valentão. Até um leão vira um cordeiro. A presença de Deus abate o homem. E ele vê que ele não é nada, ele começa a chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E é no encontro, é na oração, irmãos. É ali que nós vamos receber força e poder. Esta é a receita, não tem um milagre secundário, não tem. É assim que nós vamos nos encher da graça e do poder de Deus. Amém? Vamos à Santa Ceia do Senhor agora. Os irmãos que estão em comunhão, vamos participar nessa noite. Como eu falei anterior, irmãos, acerca deste símbolo, que é o maior símbolo, né? É aqui que nós vemos a obra toda completa, né? Através desses dois símbolos, o pão e o cálice. A obra de Deus, desde o princípio, lá desde o Gênesis,